O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, entre o seu batismo no Rio Jordão e a sua vida pública, na qual Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus, na qual, na vida pública, Jesus revela ser Ele mesmo o Messias Salvador, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. Entre o seu batismo e a vida pública, Jesus ficou no deserto por 40 dias. E ali, como nos narra o evangelista São Marcos, ele foi tentado por Satanás. Foi tentado. E, logicamente, como nós já o sabemos, Jesus venceu Satanás. Esta vitória que Jesus conquista plenamente para toda a humanidade em sua Páscoa de morte e ressurreição. Sim, irmãos e irmãs, por meio de sua Páscoa, Jesus vence definitivamente o império do mal, o império do pecado, o império da morte, o império de Satanás, definitivamente. E nós, pela graça do sacramento do batismo que um dia recebemos, nos tornamos participantes da vitória de Cristo. Nos tornamos participantes da vitória de Jesus em relação à morte, em relação ao império do pecado, ao reino de Satanás. Por isso, nós estamos em toda a igreja trilhando esta caminhada, este itinerário quaresmal, para chegarmos à celebração do Tríduo Pascal e no Sábado Santo, na Vigília Pascal, renovarmos as promessas batismais, renovarmos o nosso compromisso com a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o império do mal, o império de Satanás. Meus irmãos e minhas irmãs, que maravilhosa a catequese batismal que o apóstolo São Pedro nos apresenta na segunda leitura desta liturgia da palavra. Cristo morreu uma vez por todas, diz o apóstolo São Pedro, por causa dos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da escravidão do mal. Ele, o justo, entregou-se pelos injustos, por toda a humanidade que vivia na injustiça, que vivia submetida à escravidão do pecado, o justo pelos injustos. Para quê? Para nos conduzir a Deus, para sermos filhos e filhas de Deus.
graças estas que nós recebemos no batismo e que a cada ano somos convidados a renovar na vigília pascal, a renovação das promessas batismais, justamente para renunciarmos àquela vida que é indigna de todos nós, a vida de pecado, renunciarmos a Satanás, renunciarmos ao mundo das trevas e assumirmos com mais entusiasmo o dom da vida nova que Cristo nos concedeu pelo poder do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, fazendo referência à arca de Noé que nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia da palavra. O apóstolo São Pedro diz: a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Como é importante valorizarmos o nosso batismo. Como é importante os pais, as mães, levarem seus filhos à pia batismal. Como é importante, porque o batismo é a nossa salvação. Nós somos inseridos pelo batismo, nós somos mergulhados no mistério da vida de Deus. Nós somos inseridos, nós nos tornamos participantes do reino da luz, do reino da graça, do reino de Deus, o reino conquistado por Jesus para nós, em sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso, diz o apóstolo São Pedro, o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Sim, irmãos e irmãs, pela graça do batismo, nós nos tornamos pessoas bem-aventuradas. Nós nos tornamos pessoas virtuosas para a glória de Deus e não mais servidores do pecado e não mais servidores do reino de Satanás. Por meio do batismo, selou-se entre nós e Deus, selou-se uma nova e eterna aliança. Esta aliança já preparada no Antigo Testamento, que nós ouvimos também nesse trecho do livro do Gênesis, a primeira leitura desta liturgia. Sim, Deus celebra com a humanidade, por meio de Noé e de sua família, uma aliança. Uma aliança. Esta aliança que foi renovada por meio dos patriarcas, esta aliança profetizada também pelos profetas de Deus. O próprio Jeremias anuncia um tempo em que Deus há de estabelecer uma nova aliança. E esta graça, esta nova aliança nos alcançou por meio de Cristo, nosso Salvador. Sim, o batismo selou entre nós e Deus esta nova e eterna aliança, para que nós tenhamos a certeza que enquanto nós não alcançamos a plenitude da vida na glória de Deus, enquanto nós não alcançamos a plenitude da vida na glória de Deus, e nós iremos enfrentar o combate espiritual, porque mesmo nos tornando participantes de sua vitória por meio do batismo, sabemos, irmãos e irmãs, que ainda perdura em nós aquela inclinação para o mal, aquela inclinação para o pecado. Todos nós somos tentados em nossa caminhada à mentira, à injustiça, à violência, ao ódio, ao desamor, à infidelidade
e tantos outros pecados. Temos o tempo da Quaresma, tempo favorável para a nossa conversão, tempo favorável para abrirmos o nosso coração à graça redentora de Jesus, assumirmos com mais entusiasmo a vida nova no Espírito, para que, com Cristo, sejamos mais que vencedores, para que, com Cristo, possamos viver comprometidos com o seu reino de amor, com o seu reino de paz, com o seu reino de justiça. Aproveitemos o tempo da Quaresma para colocarmos Deus em primeiro lugar. Escolhas que verdadeiramente testemunhem a nossa fé, a fé em Jesus como Messias, como Salvador. Escolhas que verdadeiramente no nosso dia a dia possam resplandecer o reino de Jesus, reino do amor, da justiça, da verdade, reino da misericórdia, da solidariedade. Num mundo ainda tão marcado pelas obras de Satanás, como, por exemplo, as guerras, a violência urbana, mas também a violência em nossos lares, as discórdias em nossas famílias. Eu e você, irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar que Cristo é vencedor, por meio de uma vida comprometida com amor, com perdão, a reconciliação, a comunhão, e não a divisão, e não a guerra, e não ao ódio, e não à infidelidade. Celebremos essa Eucaristia neste primeiro domingo de Quaresma, assumindo os propósitos quaresmais, as práticas penitenciais, como oportunidade de renovar o nosso compromisso batismal e assim testemunharmos pelo mundo afora que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim seja.